Olá, boa tarde. Hoje eu venho aqui muito triste, tocada, para falar sobre um tema, eh, eu acho que um tema de muita relevância nesse momento. O luto, né? Nós estamos vivendo há um ano a pandemia no Brasil, pouco mais de um ano, né? E de uma maneira inexplicável, nas últimas semanas eu venho sendo atravessada pela morte de pessoas muito próximas, eh, e que algumas não morreram de Covid, mas parece que eu estou vivendo uma situação de guerra. Acho que estamos vivendo uma situação de guerra. E junto com isso, acho que é fundamental pensarmos no luto, né? Ontem eu recebi uma notícia extremamente triste, né, que me paralisou, e eu fiquei algum tempo para saber como que eu ia reagir diante de uma notícia tão triste. Eu estava saindo do meu trabalho e eu tinha uma aula para ministrar de psicanálise no Instituto de Estudos Psicanalíticos aqui de Ribeirão Preto, e eu fiquei em dúvida se eu ia dar conta da minha tarefa de ministrar essa aula. Eu falei com dois amigos queridos, um que não mora no Brasil e outra que é minha vizinha aqui em Ribeirão, e para os dois eu disse: eu não sei se eu vou dar conta, mas eu vou tentar, porque eu precisava fazer alguma coisa com a minha tristeza e eu, infelizmente, não podia abraçar os familiares de quem tinha tido essa grande perda. E aí eu fui para a aula e fui falar sobre um autor, o Rosenfeld. Era a primeira aula do ano sobre autores contemporâneos de psicanálise. Tinha várias pessoas, né, ali para me ouvir, e eu estava atravessada com uma flecha no peito, com uma dor que não ia passar, mesmo que eu não desse a aula, ela ia ficar ali. E aí eu contei essa história, né? O Rosenfeld, ele era um judeu que morava na Inglaterra, fez a faculdade de medicina, e ele estava em plena guerra quando ele descobriu uma saída para ele não voltar para a Alemanha no meio da guerra, e ele então entrou numa clínica lá na Tavistock para estudar psicoterapia e para se tornar psicoterapeuta, porque era a maneira dele receber um visto de permanência na Inglaterra e continuar lá, e para não ser perseguido por todo nazismo, né, e genocídio que a gente sabe que foi naquela época. E ele construiu um trabalho belíssimo. E aí eu não falei só sobre ele, falei de outros autores, né? A história de um autor psicanalítico acaba ligando em outro, então falei do Ferenczi e da Melanie Klein, falei do Freud. E é impressionante como a psicanálise foi atravessada por lutos e guerras, inclusive muitas coisas foram construídas por conta disso, para cuidar dos traumas e das feridas causadas na humanidade por momentos tão difíceis, né? O Freud escreveu O Luto e Melancolia em 1917, quando tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, né? E depois, durante um período ali da Segunda Guerra Mundial, né, esses judeus que saíram tanto de Budapeste, né, como da Hungria, do leste europeu, que foram para a França e para a Inglaterra, eles desenvolveram textos belíssimos, né, e muito úteis até hoje para a gente tratar de famílias, de crianças e de pessoas enlutadas. Poderia dar muitos exemplos, mas um dos alunos falou isso, né? Impressionante como eles produziam,
né? Textos muitas vezes expatriados eles mesmos, né? E realmente é um dos livros mais importantes assim sobre transgeracionalidade e o cuidado com as famílias, né, do Holocausto. A Casca e o Núcleo foi escrito pelo Nicholas Abram e a Maria Torok. Eles foram expulsos, né, de Budapeste para a França e escreveram depois essas memórias assim do trabalho deles, que eu acho que era uma maneira deles curarem a própria dor deles de terem passado por tantas tristezas, lutos e perdas. E hoje eu cheguei no meu trabalho e vi uma postagem de uma colega, né? Ela foi minha colega de escola, mas ela trabalha com luto e ela mora na Inglaterra, e ela fez uma postagem do Irving Yalom e de um livro que não está lançado em português ainda. Eu pretendo ler, mas eu vi sobre o que se trata, né? E o Irving Yalom é um terapeuta, um escritor muito famoso que escreveu Quando Nietzsche Chorou e mais diversos outros livros. E tem uma frase, né, que ela postou que eu acho que me abraçou. Eu espero que abrace vocês essa frase que a Cris postou hoje, né? Inclusive ela é uma podcaster, depois eu faço a propaganda. E a frase do Irving Yalom, eu vou fazer uma tradução livre. O luto é o preço que a gente paga por ter tido a coragem de amar outras pessoas. Essa frase me abraçou, me revitalizou e me fez ter mais coragem para continuar, apesar de tantas tristezas e de tantos lutos que a gente vai ter que abraçar. Então hoje essa é a minha mensagem e eu quero que chegue como um abraço em cada um que eu não posso abraçar por conta da pandemia. Boa tarde.